Olá, eu sou Rogério Licastro e vamos começar mais um episódio do podcast Vocare. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Tivemos essa semana uma decisão importante do STJ, que foi proferida nos embargos de declaração, em agravo regimental, em recurso especial. O número, deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, o número 1883876, decisão não unânime, né, diga-se de passagem. Essa decisão altera o entendimento das coisas em relação ao momento de exigibilidade da multa periódica que o juiz pode fixar para estimular o devedor a cumprir uma decisão judicial. Me refiro aqui à figura das astrentes, né? O que diz a decisão? Que as astrentes, quando fixadas pelo juiz, poderão ser executadas pela parte credora, caso o devedor descumpra a decisão objeto de astrentes, né, que foi reforçada por astrentes, que o credor poderá executar essa multa periódica apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida no processo. Isso altera o estado das coisas, pelo menos em termos legislativos, né, tais quais nós tínhamos essas coisas em termos legislativos. E eu me refiro à regra expressa do CPC de 2015. O CPC de 2015, no seu artigo 537, parágrafo 3º, ele estabeleceu um regramento interessante, bem equilibrado, que a multa fixada pelo juiz para o caso de descumprimento de decisão judicial, ela é exigível, executável e exigível desde a sua aplicação, caso o devedor descumpra a decisão judicial. Porém, o seu levantamento pela parte credora fica condicionado ao trânsito em julgado. Uma regra bem equilibrada, por quê? Por um lado, a parte devedora, que descumpre a decisão judicial, seja provisória ou seja sentença, mas fixemos a atenção aqui na decisão provisória, tutela provisória, por exemplo. A parte requerida que descumprir a decisão passível de multa, cujo descumprimento é passível de multa, ela sofrerá a sanção desde já. Ela sofrerá, digamos, no bolso a agressão patrimonial, a exigência da multa desde já. A multa, uma vez recolhida, uma vez satisfeita, ela fica depositada nos autos e a parte credora apenas levanta o valor da multa após o trânsito em julgado, em se confirmando, evidentemente, a decisão cujo descumprimento ensejou a multa. Essa é a regra expressa do Código de Processo de 2015, artigo 537, parágrafo 3º. O STJ, no entanto, de maneira, na minha percepção, com toda a vênia, de maneira surpreendentemente negativa, muda essa regra e transporta a exigibilidade da multa para apenas após o trânsito. O que significa? O que isso significa? Retira-se dessa multa um importante elemento de coercitividade, porque aos olhos do devedor, tanto faz como tanto fez. A multa imposta para o descumprimento da decisão, por exemplo, liminar, ou a decisão, que ainda que não seja liminar, a decisão de natureza provisória, a multa não será apenas um elemento jurídico inscrito num documento, a decisão. Ela não será concreta, ela não será passível de imposição imediata ao devedor. Ou seja, o devedor descumpre a decisão. Tutela provisória, por exemplo. Indaga ao seu advogado: o que acontece comigo, doutor, por haver descumprido a decisão? O advogado, a partir da decisão do STJ dessa semana, vai dizer o seguinte: nada, não vai acontecer imediatamente nada. Essa multa só lhe será imposta após o trânsito em julgado da decisão definitiva, desde que se confirme a tal multa. Ou seja, retira-se força, retira-se peso da decisão impositiva da multa. É um passo atrás, na minha percepção é um passo atrás, simplesmente porque quando nós falamos de decisão judicial e medidas de reforço, de estímulo ao seu cumprimento, a multa, se não é a mais importante figura de reforço ao cumprimento, é uma das mais importantes. Nós sabemos que o órgão mais sensível do corpo humano, em juízo, é o bolso, né?
E se o devedor arcava com a multa imediatamente, caso ele descumprisse uma decisão provisória, por exemplo, a partir da decisão do STJ dessa semana, não mais ocorrerá essa incidência imediata. Ou seja, em bom português, o devedor, a partir da decisão do STJ, ele vai pagar para ver. Não acontece nada em termos concretos. Eu tenho contra mim um documento, uma decisão judicial que impôs a multa caso eu descumpra tal decisão. Mas não vai acontecer nada de concreto comigo agora, então eu vou pagar para ver. O que é terrível, né? Nós sabemos que muito do comportamento dos maus devedores em juízo é estimulado por esse eu vou pagar para ver, porque não existe a incidência imediata de um ato de força do Estado em face do devedor, de quantia certa, por exemplo, além de penhora e outras medidas de constrição. Ele não é estimulado por medidas, em regra, ele não é estimulado com a devida força por medidas imediatas de estímulo ao cumprimento da decisão. Então nós temos aqui um problema. Eu vejo renovando a vênia aqui aos julgadores que assim entendem, ou mesmo aos demais que assim entendem, eu acho que nós demos um passo atrás aqui. Especialmente porque há uma colidência com o texto expresso de lei. Repito, o 537, parágrafo 3º do CPC estipula que a multa é execuível desde já. Ela apenas não é levantada imediatamente pelo credor, mas ela é execuível desde já. E agora, com essa nova orientação do STJ, nós vamos ter problemas aqui, porque a multa será basicamente simbólica. Enfim, sigamos aqui, não sem uma certa preocupação. Só reiterando, eu me refiro aqui à decisão do STJ, não unânime, é verdade, embargos em agravo regimental no recurso especial 1883876. Meus amigos, esperemos que dias melhores virão. Um abraço a todos. Então esse foi mais um episódio do podcast Vocari. Eu sou muito grato à atenção de todos e nos vemos na próxima.